tem uma lição assim que em história a gente sempre tem que guardar conosco, que toda vez que nós estamos diante dos fatos ou diante do próprio estudo da história, a gente deve estar sempre preparado para o inusitado, para o surpreendente e para ser surpreendido, né? E de um modo geral, boa parte dos grandes comentaristas de mídia do Brasil, eles partem sempre de uma premissa muito determinista, né? Se voltarmos aí a 15 anos atrás, se conversasse com 9 jornalistas, né, 11 diriam Lula jamais ganharia, né? E o que é interessante é literalmente essa visão, né, pré-determinada que esses indivíduos têm em relação, né, aos acontecimentos, sempre filtrando-os a partir de uma perspectiva ideológica. Então, quando a gente pega uma situação como essa, né, ela é algo que realmente bagunça o cenário político, né, que era algo que era imprevisto por parte dos comentadores da grande mídia, e que era algo, inclusive, imprevisto da parte daqueles, né, do projeto totalitário de poder do PT. E muito disso se deve, e aí eu acho que é o grande legado que vai ser deixado aí pelo Sérgio Moro, né, e companhia, de que eles estão construindo, né, posso estar equivocado na minha observação, mas eles estão edificando um projeto de poder contrário ao projeto petista. Não vou dizer um projeto de poder, mas um contraprojeto, né? É uma lição básica, né? Quando você tem toda ação humana, ela é determinada por uma finalidade, né? Então, a finalidade é determinada por aquele que desencadeia a ação. No cenário político brasileiro, a única ação realmente, o único projeto de ação que nós tínhamos presente era o projeto petista. Os outros indivíduos em seu entorno, né, tinham motivos, né? Os motivos podiam ser os mais variados possíveis para ou se juntar ao projeto totalitário petista ou para, digamos, se colocar contra peronomútil em relação a ele. Seja interesses ideológicos, seja interesses fisiológicos, né? Mas o que é interessante, aquele que tem um projeto de longo prazo sempre absorve e instrumentaliza aquele que tem um projeto de curto prazo. E inclusive o Cunha entra nessa história, porque ele nunca foi uma grande figura dentro do cenário político brasileiro, né? Entram todos os outros partidos, né, nanicos e mesmo partidos como o PMDB, dentro desse quadro, eram absorvidos pelo projeto petista. E, de repente, aparece a Operação Lava Jato. Que, quando a gente acompanha, né, as declarações do juiz Sérgio Moro e toda a sua atuação enquanto juiz, a gente percebe claramente que ele não é um homem que, de repente e por acaso, resolveu agir. Ele construiu um contraprojeto de poder, né, que realmente está gerando esse estardalhaço. Então, ele não é absorvido pela conjuntura desenhada pelo PT. Ele desenha uma nova conjuntura, que agora está absorvendo eles. E isso é algo que, inclusive, os petistas não estão sabendo lidar, né? Que era até engraçado ver, assim, muitos militantes, ou militontos, tentando demonizar a figura do juiz Sérgio Moro e, ao mesmo tempo, chamando, né, José Dirceu, José Genuíno e Companhia Limitada de guerreiros do povo brasileiro. Então, eles mesmos foram pegos numa situação que eles não previam. Digamos assim, não tanto a prisão, né, do senador e de seus comparsas sejam um fator, digamos, inusitado, mas acho que o elemento mais interessante aqui no quadro é o juiz Sérgio Moro, que ele gerou essa situação. Ele diz assim, a prisão, né, do senador é uma circunstância gerada por um plano maior, que levou, digamos assim, colocou os petistas nas cordas, a tal ponto que eles não sabem lidar com isso. Não estão sabendo lidar com isso e estão cometendo uma gafe atrás da outra, ao ponto de colocar o STF na berlinda, né? Pois então, é. Você sabe que o paralelo histórico que eu faço é com a Alemanha de Hitler. Eu tenho escrito sobre isso, tenho falado sobre isso, mas eu vou repetir aqui, porque tem algumas pessoas que não sabem qual é a tese que eu defendo. Hitler chegou ao poder em 1933, a Alemanha era um país normal. Os alemães comuns eram pessoas comuns, queriam trabalhar, viver sua vida e tal. A classe política é sempre a classe política em todo canto, sentou nos chupins e tal, mas ninguém queria o totalitarismo enquanto tal. O exército alemão é a mesma coisa, eu só queria ser um exército capaz de garantir suas fronteiras e acabou. Aí você vai vendo e, de repente, meia dúzia de malucos, liderado por Hitler e pelo Goebbels, em pouquíssimo tempo, sem encontrar resistência ativa, tomou o poder total.
E aí deu no que deu. O PT fez mais ou menos a mesma trajetória, com uma diferença. Ele não tomou o poder total, não pôde tomar, porque as instituições estão vigindo, tá certo? E nós temos umas forças armadas que são neutras, no sentido mais geral, mas do ponto de vista do PT, elas são negativas, elas não gostam do PT. Pelo menos os generais superiores não gostam. Não é? E cometeram aquela bobagem de maltratar o Roberto Jefferson, que virou o primeiro dedo duro. Foi o Roberto Jefferson que desencadeou tudo isso. O Roberto Jefferson é uma pessoa que, pessoalmente, eu detesto. Acho ele um crápula, acho ele um mafioso. Mas eu tenho que dizer assim, ele tem um lugar de honra nessa história. Ele foi capaz de tirar os Ediceu da sucessão presidencial e de colocar o PT no tribunal. Aí você veja que começou todo o processo. O antigo procurador-geral começou a escolher nomes, escolheu nomes, e os juízes, quando chegam no Supremo, e sobretudo esse Supremo que botou a TV Senado ao vivo, aquilo virou um reality show, e a opinião pública de fato interage. Eles não tiveram escolha. O Joaquim Barbosa foi colocado no PT para defender seus interesses. Mas, antes de qualquer coisa, o Joaquim Barbosa estava ali como um juiz, como agora o Teori Zavascki está como um juiz. E, ao sê-lo, ele não pode se furtar diante de um processo com provas de fazer aquilo que a lei determina. Então, sem o poder total que zere o jogo jurídico, não há como escapar do Código Penal, não há como escapar da penalização, não há como escapar de bandido ser bandido, juiz ser juiz e polícia ser polícia. É o que eu tenho escrito. Tá certo? Eu concordo em parte com você, mas eu queria fazer alguns reparos. Fique à vontade. O primeiro é o seguinte, quando eu me referi à Alemanha, e dizer que os alemães eram gente normal, como o brasileiro é gente normal, é dizer o seguinte, o que eu queria enfatizar. Por favor, fique à vontade. É que as pessoas comuns, as pessoas de bem, subestimaram o mal. Perfeito, uma concordo. única pessoa que eu saiba, aliás, duas pessoas, se levantaram contra o mal que vinha e serviram de atalaia, de pastores de atalaia para salvar o rebanho brasileiro. Um é o grande Olavo de Carvalho, que desde o início disse: esses caras vão fazer uma tragédia no Brasil. Isso no começo dos anos 90, muito antes desses caras chegarem ao poder. Se o Hitler demorou 15 anos para chegar ao poder, o PT demorou tanto quanto, tá certo? Esse é um ponto importante. Essa passividade dos bons é que permitiu a expansão dos maus. Isso aconteceu na Alemanha, isso estava acontecendo entre nós. A diferença é que, como você disse, um país continental, PDPP, eles não tiveram tempo para tomar o poder total, porque o Congresso estava aberto e o Judiciário, mesmo com juízes militantes do PT, ainda é um poder judiciário, certo?